né? Que projeto, esse projeto é fantástico. As pessoas que não conhecem muito o projeto do River e tudo que foi feito lá desde 2012, como o Gustavinho falou, fiquem à vontade para procurarem, tem muitas matérias na internet que tem entrevistas com ele, tem entrevistas com outras pessoas do clube, e é um case muito legal para o futebol brasileiro, que mostra lá que em 3 anos eles quitaram a dívida de quase 100 milhões aí de reais, se a gente colocar no nosso valor de dinheiro, e conseguiram construir, reformar um CT, ter um CT de qualidade, formar atletas e formar grandes equipes, mas tudo com um trabalho muito profissional, né, Munir? É muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que é tudo muito rápido, a curto prazo, e isso daí não é possível ser feito. Futebol de qualidade é com gestão a longo prazo. É contigo aí, Monique. Não, com certeza, e eu queria até me aprofundar um pouco nesse trabalho de gestão que o Gustavo estava falando. Gustavo, eu queria te perguntar sobre captação de atletas. Você falou bastante sobre isso quando ele te perguntou agora do projeto. Você falou bastante em perfil de atleta. Eu queria, então, entender, claro, tem o perfil do atleta que vocês buscam formar, mas eu imagino que tem um perfil de atleta também que vocês buscam captar para a base ou para o profissional. Se você puder falar um pouco sobre esse perfil e também sobre os locais que vocês concentram os esforços nessa busca de atletas, e aí eu falo de América Latina, a gente sabe até de jogadores do Brasil que foram para a base do River Plate. Enfim, que você contasse um pouco por onde vocês estão procurando atletas, tanto para a base quanto para o profissional. Os atletas do River têm um ADN muito claro, né? Principalmente a técnica individual determinante para o clube, a genética, a velocidade também é determinante. Então, generalmente, todos os times que se formam nas diferentes categorias da base têm um perfil muito parecido de atleta em cada posto. Os laterais, o que você fala, alas. Aquí también River joga con alas, ataca por os laterales, joga con vários camisa 10, ¿sí? Joga con muitos camisa 10, se pode jogar com 3, joga com 3, e joga com zagueiros que eles estão bem lejos do goleiro, a pressão alta do rival, muito similar a lo que faz o time principal, pero em miniatura, né? Ou seja, são atletas de outras idades, de diferentes hierarquias, pero se você vê as divisões da base, tem muita similitud à ideia de jogo. Nós falamos da ideia de jogo. A ideia, todos os treinadores sabem que quando termina o ano, o que seguiu a ideia de jogo vai continuar no projeto. Aquele que ganhou com uma ideia diferente vai ir embora. Isso é muito sencillo, porque os treinadores, mais allá que eu posso interpretar e falar, os elige Marcelo Gallardo. Marcelo pode olhar tudo, analisar tudo, então ele fala, tal treinador compreendeu, tal tem que corrigir. Então, todo o que é captação de talento vai de la mano de estilo de ADN de atleta do River. Nós aqui não nos fijamos muito na altura, salvo no goleiro e algum central, a altura não é determinante, a força não é determinante tampouco, tá? Nós buscamos atletas que têm 1 contra 1, atletas de um perfil claramente sul-americano. Nós queremos fabricar atletas sul-americanos. Nós não vamos a copiar o Ajax, a Masia, o Bayern Múnich, não. Nós vamos a fazer uma gestão de talentos para a Argentina, para competir na Argentina, para competir a Taça Libertadores, que o mundo, eu acho, que necessita também para depois poder comprar. Porque se eu vou a gestionar um talento como um holandês, eu acho que é melhor que valham a comprar a Holanda, né? Para que vão a venir a Argentina, a Brasil ou a Uruguai a buscar um atleta que foi formado com uma ideia holandesa. Nós trabalhamos com força, trabalhamos com potência, trabalhamos com atletas fortes que têm personalidade. Então, isso o buscamos por todo o território argentino. Aqui a captação inicia a los 9 anos. Nós não temos a lei Pelé como tem você. Nós, a los 9 anos, as crianças que têm problemas econômicos, sociais, já podem vir a morar no clube. Eu acho que é uma vantagem importante, porque é uma idade onde, se a alimentação não está bem,
já há 13, 14 anos, é muito complicado de poder resolver. Então, nós, já quando assistimos a uma criança, 9, 10, 11 anos, que ele está muito ruim em sua vida, que tem muitos problemas de alimentação, sociais, ele vem a morar já com todas as possibilidades que dá o clube. Alimentação, educação, valores, tudo para ele. Então, fazemos a captação nacional e depois temos 6 cupos de atletas estrangeiros, atletas que têm que ter mais de 18 anos. Hoje nós temos 4 atletas colombianos, um atleta brasileiro e um atleta paraguaio. Então, o atleta brasileiro foi por uma captação, por uma visoria, por uma avaliação que nós fazemos no sul do Brasil, principalmente. Depois, em Colômbia, tem muita relação, porque tem muitos atletas colombianos que jogam para o time. Então, River na Colômbia é um projeto bem apresentado, bem conhecido. E bom, depois também temos a possibilidade de ter um atleta chileno, um atleta paraguaio. Então, vamos buscando a possibilidade, mas tem que ser superior a lo que nós temos aqui na Argentina, tá? Por exemplo, o brasileiro que ele estuvo há 2 anos atrás, que hoje joga na Palmeiras, ele foi um atleta que foi o goleador do torneio sub-20 aqui no Brasil para o River. E depois nós tínhamos no time principal muitos delanteros de muito alto nível, então ele retornou para o Brasil e foi jogar para o Palmeiras, não tem problema, mas ele rendeu, houve que fazer uma adaptação de idioma, adaptação de hábitos profissionais, mas ele foi um goleador, é importante, ele jogou, foi o goleador do sub-20 aqui na Argentina. Eu personalmente acho que o futebol brasileiro tem muitas similitudes com o futebol que pratica o River. Tem muitas similitudes de como atacar, de como jogar, de como ir em busca de arco rival. Nós gostamos muito da técnica do brasileiro dentro da linha de ADN do futebol do River, estou falando. Não estou falando de que toda a Argentina pode ter o brasileiro. Então, eu acho o único clube que busca algum atleta brasileiro para poder ir provando pouco a pouco, para poder jogar em nossa base. Hoje temos um lateral esquerdo da categoria del 2002, é ele. Bom, ele teve que retornar ao Brasil por la pandemia, então ele não pudo completar o processo de formação. Pero o River intenta que seu projeto seja muito claro e que também seja a nível sudamericano. Pero temos 6 cupos para poder fazer isso de atletas que não sejam aqui da Argentina. Legal, Gustavinho. E falando um pouco mais sobre a base, que no Brasil nós temos o costume de falar que somos o país que mais importam jogadores para o mundo, né? Que mais exportam jogadores para o mundo. Em quantidade, sim, mas se a gente for olhar em outros números, pelo tamanho da nossa população, a Argentina já exporta mais jogadores do que o Brasil. Se a gente olhar o Big Five, que são as 5 principais ligas europeias, os argentinos estão em mais clubes do que os brasileiros, né? Se a gente olhar hoje, para a gente ter uma ideia das 5 principais ligas do mundo, 4 tem mais argentinos do que brasileiros. O River Plate é o único clube da América do Sul que está no top 20 que mais forneceu atletas para essas ligas. Então, depois ainda vem 2 argentinos, o Boca e o Estudiantes, nenhum clube brasileiro ali junto com que mais forneceu atletas para as equipes do campeonato inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. E esse processo de formação na Argentina tem algumas diferenças com a do Brasil. Você já conhece esses 2 mercados, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas diferenças, até mesmo do atleta argentino ficar um pouco mais no clube da Argentina, e ele não optar por ir para o mercado lá do leste europeu, uma Ucrânia, uma Rússia, ou ele não optar em ir para a China, e ele preferir ir para essas grandes ligas. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse processo de formação, até mesmo que é o educacional desses atletas na Argentina. Eu estive estudando, sim, a diferença
entre o Brasil e a Argentina com respeito à exportação, porque nós não deixamos de ser uma competência, né? Então, eu acho que tem que saber que faz cada um e também de tanto viajar e de gostar do futebol brasileiro. Há uma diferença importante nas idades de transferências. Eu acho aí muita diferença. O Brasil vende crianças, eu falo crianças de 16, 17, 18 anos. Aqui na Argentina isso não sucede. O atleta argentino generalmente ele é transferido a 20, 21 anos, não antes. Ele leva adelante uma formação mais larga. Primeiro chega ao time principal, joga 2 torneios. Quando está adaptado nesse torneio, recém, generalmente, ele sai para determinadas ligas, principalmente europeias, sempre falando de atletas de alta qualidade, se não, diferentes ligas. Essa é uma diferença, a idade de venda. Com respeito à educação, nós, por exemplo, River, em equipo sub-20 ou sub-23, como você tem também aí, o 90% dos atletas terminou a escola secundária, tem pensamento da possibilidade de reflexionar onde vão ir a jogar, de por que vão ir a jogar esse lugar. É uma reflexão mais profunda. Quizás o atleta brasileiro não tem tanta reflexão, ele vai e joga, e não tem problema tampouco de adaptação, joga e joga onde indica sua agente ou onde indica seu clube. Aqui o atleta tem mais decisão com respeito a que lugar vai ir a jogar, pero claramente a densidade é muito maior no Brasil. A densidade de quantidade de atletas de qualidade é muito maior, muito. Depois, quizás aqui o caráter ajuda, também pode ajudar determinados processos da formação. Aqui a base tem, em total, tem 10 categorias de base que jogam. Inicia o jogo, o futebol infantil, e termina em um filial, o sub-20, são 10 categorias, mínimo 8 anos que o atleta está na base. Eu acho que o Brasil é mais pequeno o tempo que tem para formar, porque inicia praticamente no sub-14 e vai cada 2 anos. Aqui vai ano por ano, tá? Por ano de data de nascimento. Também acho que isso é diferente. Aqui mais tempo o atleta está jogando, formando-se na base que no Brasil. E são 2 diferentes culturas. Como você também sabe que dentro de seu próprio país tem diferentes sectores, não é o mesmo norte que o sul, e não é o mesmo Rio de Janeiro que Florianópolis, são diferentes genéticas, diferentes características. Nós aqui na Argentina temos uma característica muito similar, todo o país tem uma característica genérica bastante similar em todo aspecto. Então, isso também pode ser uma análise. Assim que cada um tem sua estratégia, cada um tem sua forma de trabalhar, pero sempre falei para Euler, o dia que o Brasil, é um meu pensamento personal, o dia que o Brasil profissionalize por completo as categorias da base, o futebol da rua, a gestão deportiva, os clubes, a competição, não tem rival. Não tem rival. Então, você vaya despacio, porque nós, senão, não sabemos o que vamos a fazer. Então, sou um pentacampeão do mundo, são os melhores atletas do mundo, é uma economia muito mais grande que a da Argentina e a do Uruguai, muito. A infraestrutura é muito superior, pero quizás alguns desacordos, o tempo que tem que ter, nos permitem a Uruguai, a Argentina, hasta mesmo Paraguai, competir com nossas armas. Pero eu, de tanto conhecer e de estudar, encontro muita distância a favor do Brasil no desenvolvimento de diferentes categorias e jerarquias de atletas.